Fala pessoal, tudo bom? Tava no Instagram ontem, num dos meus perfis que eu uso pra dar uma espiada aí na concorrência, né? Então, tava navegando lá no explorar do Instagram, vi um post de uma menina que, na verdade, eu não sei quem é, ela não conhecia, talvez seja até minha aluna, mas realmente não sei. E é desse contexto de marketing digital e tal, porque é isso que aparece pra mim, né, nesse perfil, então, que eu uso pra olhar os concorrentes aí. Bom, o que tinha nesse post dela que me chamou a atenção, que tá fazendo eu gravar esse vídeo? Esse post, ela mencionou quais que eram os requisitos dela para fazer stories do Instagram, né? Enfim, esses requisitos que ela mencionou, entre um deles que eu vou citar aqui, que é o mais importante para esse início, é que nunca aparecer nos stories. Ela colocou isso lá. Nesse mesmo post aí, então, tinha alguns prints de resultados bem expressivos em vendas como afiliado. Por que eu tô trazendo isso pra cá nesse vídeo aqui do YouTube? Porque essa estratégia de não aparecer nos stories e, na verdade, ter uma estratégia bem definida para isso, e existe, na verdade, um método bem específico para isso, eu já uso há um bom tempo. Se você me acompanha no Instagram, na verdade, você não me vê muito lá nos stories. Quando alguém faz um corte, coloca lá e tal, mas eu mesmo tá lá é muito raro, pelo menos por enquanto, né? Nossos resultados lá sempre foram muito expressivos, inclusive em contas que, na verdade, nem são contas onde tem meu rosto lá, contas que a gente usa como página e tudo mais. Essa estratégia que eu vou trazer para você hoje e que eu vou te ensinar aqui, eu já uso há um bom tempo, traz resultados realmente expressivos aí no Instagram. Você não precisa aparecer se você não quiser, se quiser pode, mas não é necessário. Não é necessário nem ter foto sua, nada, é extremamente simples. E eu vou te mostrar como é que você elabora toda essa estratégia de stories automaticamente, utilizando inteligência artificial, mas de uma forma bem profissional. Se você permanecer nesse vídeo, eu vou fornecer para você os recursos que você vai precisar para aplicar essa estratégia aí na prática 100% completa. Show? Se você quer um complemento para esse vídeo também, aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário, eu vou deixar o link para você acessar o meu método pessoal, é gratuito, com 3 aulas bem práticas para você aprender a vender como afiliado todos os dias na internet. Do zero até começar a fazer vendas. São 3 aulas bem práticas, direto ao ponto, sobre qual que é o método que eu uso para ter vendas todos os dias. O link vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário, beleza? Então, para você que ficou até aí e não foi ver nenhum vídeo de maquiagem ou de alguma bunda rebolativa pela essa internet afora, vamos entrar aqui nesse conteúdo. Beleza, por que stories, por que Instagram e tudo mais? Olha, os stories do Instagram é um conteúdo que você vai entregar para quem já te segue. Ok, show de bola. Tem outras estratégias para a gente ganhar seguidores. Só que os stories eles também te ajudam a ganhar seguidores, porque quando você trabalha bem os seus stories, o Instagram acaba entendendo que o seu conteúdo é relevante e espalha mais o seu conteúdo. Então, muitas pessoas falam que os stories não é para ganhar seguidores. De fato, o objetivo não é, né? O objetivo é você já ter seguidores que vão ver os seus stories, mas fazendo os stories bem feitos, o Instagram entende o seu contexto como um todo ali e passa a espalhar os seus outros posts e a sua conta mesmo para que outras pessoas sigam, desde que você seja bem, que você use bem as ferramentas dele ali nos stories. E qual que é a grande dificuldade, né, que eu percebo em muita gente, inclusive em mim, diariamente ficar ali nos stories, mostrando a vida, mostrando coisas interessantes e mostrando como a sua vida é bela e como tudo é maravilhoso. Só que, na verdade, não é assim que, na maioria, eu poderia dizer, em todas as vezes acontece. Em todo mundo, todos os dias, faz coisa interessante, faz coisa não sei o que, pra mostrar. Ou até um pouco de insegurança de ficar mostrando a sua vida, ou porque simplesmente você não quer, ou porque simplesmente você não tem tempo, e então acaba que essa estratégia você não consegue utilizar. Mas não é bem assim, porque dá pra usar. E aí é que vem a grande coisa. Por quê? Então, forçar essa estratégia se é difícil. Não é, eu já vou te ensinar mais, porque o Stories, na verdade, ele é um primeiro local que as pessoas, quando chegam no Instagram, uma maioria delas, vai olhar. É os stories. Antes de ver o feed e tal, se você pesquisar um pouquinho, talvez você não seja, mas a pessoa abre o Instagram, stories, vai dar uma olhada ali. E aí que entra a estratégia. E aí que entra você não precisar ficar ali o tempo todo dando stories de bom dia, dando stories de prato de comida, academia, nada disso aí, mostrar todas as coisas que você tem. Não é preciso isso. Então, com essa estratégia, você se livra de todo essa intenção inicial aí de ficar se expondo, ok? Porque, novamente, você pode usar no seu perfil pessoal, num perfil de página onde você não aparece, para vender, para conseguir seus resultados, seja lá, vender como afiliado, o seu próprio produto, o serviço que você quiser, sem que você precise estar ali. Novamente, você pode sim aparecer, claro, pode ser uma conexão das duas coisas, mas não é necessário. A estratégia é
nós criarmos narrativas envolventes para os stories. Essas narrativas, elas envolvem contar uma história e entregar um conteúdo. Agora que vem o grande lance. Eu falei bem rápido de propósito, porque quando eu falo em contar uma história, as pessoas já pensam, tá, eu não tenho história para contar, não tenho nada. Bom, pode ser que não. E fica tranquilo que a gente vai resolver isso. Basicamente, essa parte de contar a história e entregar o conteúdo é a parte ali do stories em si. Só que para você fazer dinheiro, fazer resultados, não pode ficar só ali. Tem que sair dali. Tem que ir para uma segunda, terceira etapa, que é a etapa da venda. Enfim, né? Então, nós vamos abordar isso agora. Eu vou te explicar usando o ChatGPT, que é a inteligência artificial que vai te ajudar a elaborar toda essa estratégia. Por que vai te ajudar? Porque eu já deixei pronto e eu vou te entregar de graça aqui embaixo do vídeo esse comando aqui, ó, e algumas variações dele para você aplicar essa estratégia. Esse comando, ele é um comando bem avançado e longo, que é um comando que você deveria pagar para tê-lo, né? Mas eu vou te dar de graça. Então vai estar aqui embaixo do vídeo. Só você clicar ali e fazer o download na descrição do primeiro comentário. Bom, eu não vou explicar o comando em si, tá? Não é necessário porque é só você copiar e colar e tá pronto. A única coisa desse comando que você tem que verificar é essa parte aqui, ó. Dados importantes aqui, ou informações de base, como tiver escrito aqui. Que às vezes eu uso informações de base nesse título aqui. Então vai estar aqui, ó. Nicho, público-alvo, chamada para ação que você quer e apenas formato PDF. Calma que eu vou te explicar o que é cada um desses pontos aqui. Nicho é onde você trabalha, quem que você quer falar, comunicar com quem, né? E chamado para ação e conteúdo especial eu vou mostrar aqui agora. Bom, feito isso, depois que a gente fornecer esse comando aqui para o ChatGPT, e você pode usar na versão gratuita, tá? Ele vai me dar aqui 20 sugestões de história mais tema. História mais tema é o quê? É a história que vai conectar minha narrativa. Essa narrativa, para que ela seja envolvente nos stories, é preciso ter uma narrativa que vai envolver as pessoas. Não é chegar ali e cuspir um conteúdo ou cuspir uma venda. Isso não vai funcionar. Talvez seja por isso que você não tenha resultados lá nos stories. Então, ele vai fornecer uma história e vai fornecer uma ideia de conteúdo para você entregar, para você fornecer valor e isso fazer com que a audiência acompanhe você, né, cada vez mais e siga as suas recomendações. Então ele sugere 20 aqui, ó. E percebe que as ideias de história, e aqui eu quero entrar num ponto específico que é enquanto tomava um café simples em casa, pensando em como o dinheiro parece desaparecer tão rápido. É uma história. Nesse caso aqui eu vou mostrar outras versões aqui em cima já. Nessa versão aqui, ele mistura histórias de como se você fosse um especialista ou como se você estivesse passando por uma dificuldade, né? Mistura um pouco. Eu vou explicar já, né? Você vai ver ali o resultado. Então aqui, essa história e a importância de uma fonte de renda extra é o conteúdo que você vai explicar. Como é que a pessoa consegue ter uma fonte de renda extra. Veja que é o contexto que eu dei aqui, né? De negócio online, que foi o que eu preenchi aqui no prompt, ó. Aqui, dinheiro online e tudo mais, então é isso que eu preenchi ali. Show. Então ele deu 20 ideias. E olha a importância aqui, ó. Essa história, que é o ponto onde a maioria diz que não tem. E aí vai olhar para as sugestões que o ChatGPT gerou aqui e vai dizer assim, tá, Alex, mas isso daí é mentira, porque eu não passei por isso. Bom, na verdade não é bem assim. É só uma contextualização. Veja, enquanto eu li um livro sobre finanças, normalmente as pessoas leem livros sobre alguma coisa. Então você não vai estar literalmente mentindo aqui se você falasse isso, né? Você vai estar de repente só enfeitando um pouco. Aqui, ó, liguei a TV e um programa sobre mulheres. Pô, isso aqui alguma vez na sua vida deve ter acontecido já. Então acaba que não é uma mentira, sabe? São ideias de histórias do cotidiano que ele dá. Ok, então só para você entender que não precisa ter nenhum problema que... mas essas histórias aqui são inventadas. São inventadas, só que a maioria... são coisas que normalmente as pessoas vivem ao longo de suas vidas, então não vai ter nenhum problema aqui em você pegar qualquer uma das sugestões que ele fornecer. E aí depois que eu escolhi, eu peguei logo a primeira lá de propósito, só para fazer aqui, eu selecionei assim, por exemplo, ó, fiz assim, selecionei aqui, dei um copiar, vim aqui na caixinha e colei. Show! Feito isso, ele escreveu para mim agora toda uma sequência de stories. E aqui eu pedi com 20 stories. 20 stories pequenininhos, com frases pequenas de texto. Por que 20? Para ficar uma sequência onde você possa usar no dia todo. Você pode diminuir, fazer com menos ou com mais, você que sabe. Percebe que ele já até entrega formatado, com um padrão assim bem de stories. Agora, só para você entender, né? Aqui, ó, story 1, 2 pontos. E aí começou aqui com o texto. Story 2,
2 pontos, começou aqui o texto. É claro que quando você for usar isso daqui lá nos seus stories, você não vai copiar, né? O story 1, vai copiar só o texto ali para utilizar. E aí percebe que ele faz, ó, recebeu uma mensagem inesperada de uma amiga, ela estava finalmente conseguindo pagar as contas, sem depender do marido. Fiquei surpresa e feliz por ela, mas ao mesmo tempo não consegui deixar de pensar, como que ela conseguiu fazer isso? Bom, desenrola a conversa aqui, também não vamos precisar ficar lendo, e veja que ela fala aqui de uma amiga e tudo mais. Por que isso? Porque aqui em cima eu coloquei mulheres que buscam independência financeira. Ele meio que conecta a história com o público-alvo que eu defini lá em cima. E aí ele faz toda esses 20 stories aqui até chegar no final. Bom, lá pelo meio ele também ensina aquele conteúdo, que no caso foi esse aqui, ó, tema como começar um negócio online. Ele dá as estratégias ali que no meio do conteúdo para fornecer valor para sua audiência. E por fim, faz a chamada para ação aqui, ó. E comece aqui, ó, para receber o conteúdo exclusivo em PDF, digite FNO agora mesmo e comece a transformar a sua vida hoje. E aí, por que isso? Porque aqui eu coloquei, ó, para receber o conteúdo, digite FNO, tá? Bom, antes de eu seguir para as próximas etapas dessa estratégia, porque aqui a gente fez algo já muito bom, que é escrever toda a nossa sequência de stories prontinha aqui, uma conversa bem sofisticada, bem interessante para nossa audiência, uma narrativa que conecta, que causa impacto, que envolve, que gera interesse, desejo, atenção. Esse aqui é uma segunda versão daquele mesmo comando lá, com uma leve modificação, gerou também ideias de histórias, aqui com acontecimentos bem específicos, né? Naquele comando pede para ser acontecimentos bem específicos. Eu escolhi uma qualquer aqui novamente, foi de renda online, aqui foi de encontrar uma amiga em um café. E essa amiga está frustrada com o emprego dela. E percebe que aqui eu fiz assim com bloquinhos de texto um pouco maiores, justamente porque você pode utilizar também para falar isso aqui, se você quiser. Se você aparece lá, você pode usar como fala, como o texto narrado lá nos seus stories. Caso você não use para falar e use essa mesma versão aqui desse comando, é só você quebrar as linhas, né? Você sabe aquele café aconchegante, sempre encontramos passo? Pois é, aí 3 pontinhos. Você pode passar para um novo story, daí, sabe? Essa próxima frase aqui. E só ir quebrando. Esse aqui já vem prontinho, todos eles quebradinhos assim, espaço. Aqui eu fiz um pouquinho maior para se caso você quisesse falar eles em vídeo, só uma leve mudança, mas o contexto é o mesmo. Vai contar a história, vai engajar, vai envolver, vai despertar interesse, vai entregar aqui um conteúdo específico e vai fazer chamada para ação. Aí percebe, né? Claro, a gente tá falando aqui de stories, então olha como esse passo aqui de entregar o conteúdo, ele é longo, não cabe num stories, né? Lógico. Só que, novamente, justamente eu fiz cada ponto assim nessa versão para que você, se você fosse falar isso, aí seria só ir quebrando mesmo e colocando lá nos stories, né? A terceira versão aqui, ele sugere também temas de histórias e tal, mais voltados com alguma mudança que você fez. E aqui ele fala de... Eu escolhi a história que decidiu parar de depender de um salário. E aí, aqui ele fez certinho, já que nem a outra. Ó, eu me lembro como se fosse ontem, aquele momento em que eu estava exausta de viver de salário em salário. E aí vai, entregar conteúdo, tudo separadinho, bonitinho. Fez 20 stories e aqui fez a chamada para ação. Por fim, eu fiz esse outro exemplo aqui, bem similar também. Imagina só, você chega em casa depois de um dia longo e cansativo, estende a mão para pegar suas chaves e percebe que elas não estão lá. Você revirou a bolsa, olhou, e ele começa a contar uma história que aconteceu com a pessoa mesmo que está aqui falando e faz todo o restante. Qual que é essa pegada aqui? Essa pegada é que essa narrativa agora, ela sai dos seus pensamentos porque o ChatGPT faz para você tudinho ali. Ele vai te entregar toda essa parte pronta. E aí vem a etapa 2. Então aqui, ó, quando ele terminou de escrever a sequência, aquele mesmo comando lá em cima tá todinho pronto já, tá? Não precisa fazer mais nada. Eu fiz o comando, ele sugeriu as 20 ideias de história mais tema de conteúdo. Ele vai perguntar, tá bom assim? Quer escolher alguma ou quer que eu faça uma outra lista? Aí nesse caso aqui eu escolhi uma ali. E inclusive eu posso escolher só uma história de uma e um tema de outra, né? Tanto faz. Aí ele faz aqui. Quando chegar no final dessa que ele escreve, ele pergunta, tá bom assim ou quer escrever uma outra história de um outro jeito e tudo mais? Não, tá bom sim. Eu falei sim, podemos continuar. Só isso, só respondi que sim. Vamos para a parte 2. Ele vai sugerir agora 20 ideias de conteúdo especial que possam entregar o que foi prometido na chamada para ação. Então, na chamada para ação aqui em cima, eu falei, ó, um conteúdo que pode ser o início da jornada rumo à independência financeira. Começa a transformar, começa a falar desde aqui já, né? Eu prometi ali um guia, né, uma coisa assim em PDF, no caso aqui eu pedi em PDF para ser mais fácil, para que a pessoa que esteja assistindo meus stories
queira aquilo ali. É uma isca digital, na verdade, né? E ele me sugere aqui quantas? 20 ideias. Ó, sugeriu aqui um PDF com 5 passos para iniciar um negócio online, como transformar suas habilidades. Forneceu aqui 20 ideias. Então eu tenho ideia à vontade aqui. Agora eu vou escolher uma dessas ideias ou pedir uma nova lista. Ele que me sugeriu aqui, se eu quero escolher alguma, pedir uma nova lista. Eu escolhi uma lá de propósito, só qualquer uma, nem pensei. E falei, eu quero um guia. Copiei lá de cima, né? Pronto já. Só vim aqui e copiei assim, ó. Pronto. E colei aqui. E aí, ótima escolha. Vamos começar. Estrutura do conteúdo especial. Aí ele forneceu aqui uma estrutura. Aí eu parei por aqui, só para eu te mostrar que agora é só eu pedir, escreva a introdução. Ele vai escrever. Quer ver, ó? Até aqui antes, ó, ele me pergunta se eu quero dar algum detalhe especial de como que ele vai escrever e tal. Mas na verdade, eu só coloquei ali, escreva a introdução. Ele vai escrever a introdução. Por que eu pedi escreva a introdução e não pedi para escrever tudo? Bom, você pode pedir para escrever tudo. Só que como o ChatGPT ele te entrega mais ou menos ali umas 1.000, 1.200 palavras por resposta, vai ficar um conteúdo assim pequeno. Se for esse o caso, tá ótimo, pode ser. Se não, você pode ir pedindo por partes. No caso aqui, a introdução, depois o passo 1, depois o passo 2, depois o passo 3. Você pode ir pedindo assim. E aí ele fez aqui a introdução. Aí agora eu posso pedir, escreva o passo 1. Aí ele vai escrever, quer ver, ó? Escreva o passo. Vou fazer assim já, ó. Passo 1 e passo 2. Aí, de repente, tá fazendo de 2 em 2, não fica tão grande o conteúdo que ele vai criar. Ó, passo 1, identificando as habilidades. Vai criar ali. O que isso daqui faz? Faz que, naquela sequência de narrativa, eu fiz tudo aquilo que eu te falei de criar uma história, envolver, conectar com a pessoa e entreguei valor para ela. Tudo isso foi alinhado com uma chamada para ação final, pedindo para a pessoa, sugerindo para a pessoa, oferecendo para ela um conteúdo a mais, uma isca digital para ela baixar e ter mais resultados. Essa isca digital que ele está elaborando aqui é um conteúdo, no caso aqui pode ser um vídeo, pode ser o que for, tá? Mas eu pedi para ele me sugerir ideias em conteúdo PDF. O que significa isso? Conteúdo em texto, para ser mais fácil para eu criar. E eu vou pegar esse conteúdo que ele está criando aqui, vou criar um PDF qualquer, vou botar lá no Canva, onde for, e eu vou ter um conteúdo pronto ali para entregar para a pessoa. Essa pessoa, como é que eu vou entregar esse conteúdo? Aí vem uma outra parte. Eu vou usar o ManyChat, que você deve ter ouvido falar já, senão você vai ver na tela aí o ManyChat. Ali dentro, o ManyChat é super simples, é só você, para criar uma conta lá, você conecta o seu Instagram, quando você for abrir ele lá, já vai pedir para conectar o seu Facebook. Então é praticamente automático. Quando a pessoa digitar uma palavra, nesse caso aqui eu botei FNO, de Fórmula Negócio Online, vai acontecer uma ação. Uma ação aonde? Lá no direct da pessoa. Ou seja, vai ser como se eu estivesse enviando uma mensagem para aquela pessoa. E essa ação, nesse caso, vai ser o envio dessa isca digital, que foi o solicitado pelo seguidor ali, e também vai ser uma conversa de vendas do produto. Então aqui, ó, assim que ele terminar de escrever tudo, ó, eu pedi o passo 1, passo 2, né? Aí tem os próximos passos, ele não acabou ainda. Mas no caso agora, eu já vou parar por aqui só pra gente ver a próxima etapa, ó. Eu falei parta pra etapa 3, porque ele não acabou aqui, né? Então, já começou. Aí ele me perguntou, tá, como é que você quer que eu escreva as mensagens pra você? Eu posso responder, mas eu deixei aqui pronto já, ó, nesse arquivo que você vai ter acesso aí, o comando da narrativa, que é esse aqui, ele tá aqui prontinho já, e o comando do conteúdo especial, que é esse aqui, ó, que eu simplesmente escrevi aqui, que eu simplesmente escrevi, onde é que tá, aqui, ó, que eu simplesmente escreva a introdução, eu fiz isso, né, mas aqui eu deixei um comando mais avançado, se você quiser utilizar para escrever um conteúdo mais sofisticado, mais avançado ainda, é só você copiar esse comando e jogar lá, ao invés de escrever a introdução, tá? E a parte das mensagens que é interessante, você pode simplesmente responder o que ele te perguntou ali, essas 4 perguntas, mas eu deixei um comando aqui já, ó, bem pronto, que é só você colar aqui e jogar. Ele vai criar as mensagens de acordo com uma estratégia, uma estrutura que eu já uso ali, que funciona bem para vender. Então, ó, oi, que bom que você tá aqui. Para receber o que eu te prometi, clica no botão abaixo. Isso aqui é a mensagem que você vai copiar e colar lá no ManyChat. Bem simples. Depois a mensagem 2, depois a 3. Então, novamente, mais uma coisa que você não precisa fazer. Nada, na verdade, né? Só colocar lá. Botão abaixo, aqui tá o link para ele fazer o download da isca digital. E depois começa as mensagens de venda. Acho que ele vai fazer 20 mensagens, se eu não me engano. Isso aí, 20 mensagens prontinha, chegando no final ali, é uma mensagem de vendas. Você percebe que com esse único comando aqui, você consegue fazer um conteúdo extremamente engajante com a sua audiência, uma narrativa completa, com uma história, com conteúdo de valor, com uma estratégia por trás, e consegue criar as iscas digitais também ali de forma
praticamente automática e ilimitada, e a criação dessa isca digital, ela já vem acompanhada por uma estratégia, porque dentro desse conteúdo PDF você vai colocar links, vai fazer uma série de coisas também para aquilo que você está vendendo, e nas mensagens de conversão principalmente. Então, ao invés de você aprender copywriting, uma série de coisas para escrever isso daqui, tá aqui esses comandos prontos já para você. E aí, assim, não tem muito o que falar aqui, mas só a questão aqui dos stories em si, inicial, que você pode aparecer, escrever como você achar melhor lá, mas você pode utilizar o próprio Canva para fazer, ou pode ser lá nos stories direto mesmo, e utilizar, por exemplo, aqui, ó, story. Você pode procurar aqui na busca, né, aqui, ou clicar aqui direto já se aparecer aí no seu. E aí aqui você constrói um story. Você pode usar um modelinho pronto, ó, tipo, pega um assim e apaga todos os textos que tem aí. Ó, apaga tudo, inclusive a foto, se você não é aquela pessoa ali, não sei que você seja, né? Ó, eita, apaguei uma coisa que não era, não faz mal. Aí. E aí? Você pode usar um, se não gostou, que eu não gostei dessas linhas aqui, tira fora. Pode usar uma coisa assim. E aí aqui agora é só você vir e escrever aquilo que a gente acabou de colocar lá, numas imagens assim, é só escrevendo, copiando e colando e jogando aqui. Se você quiser fazer, por exemplo, o e-book que eu te falei antes lá, põe aqui, ó, book, pode ser, né? E-book, acho que e-book já ele vai achar aqui, ó, e-book, ó, tem um aqui já. E vamos ver, aqui embaixo tem vários que você pode usar, ó, alguns que é só capa, que tem conteúdo também. Vamos pegar qualquer um só para exemplo aqui, ó, pode ser esse aqui mesmo. Personalizar este modelo, você muda aqui você muda tudo que você quiser e vai só colando o texto aqui, ó, nas páginas, só ir duplicando daí, ó. Duplica assim. E depois vem aqui compartilhar e baixar. E tá pronto o seu e-book. E aí você tem tudo o que você precisa para essa estratégia. Essa é uma estratégia bem específica e eu demorei um pouquinho para explicar, porque eu vou explicando tudo aqui, mas aí eu vou te lembrar de algumas coisas agora. Se você quer, essa estratégia aqui, ela é uma das dezenas e dezenas de estratégias que a gente utiliza e eu ensino dentro do Fórmula Negócio Online. Tem muito mais coisas do que isso. O Fórmula Negócio Online agora tá na versão 5.0. É só você clicar no link que tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário para dar uma olhada, ok?